Extra-Life é um sistema wireless ideal para controlar a operação de dispositivos elétricos em casas e escritórios. Inclui um grupo de dispositivos dos quais coopera como transmissores, receptores, sensores e um controlador. O sistema tem como referência o muito popular sistema wireless Exta-Free, mas ao contrário deste, o Exta-Life está principalmente focado no controlo através de dispositivos móveis como smartphones e tablets, quer sejam Android ou iOS. A principal característica do sistema Exta-Life é a transmissão bidirecional entre o controlador e os receptores do sistema. Como resultado, a aplicação mobile constantemente informa o estado atual dos dispositivos na instalação, por exemplo, iluminação, stores, portões ou portas de garagem, etc. O sistema está focado em tornar o processo de instalação, configuração e controle o mais simples possível. Tem a possibilidade de remotamente adicionar e apagar os transmissores aos receptores selecionados, parametrização dos receptores e alteração remota do seu software. A transmissão entre os elementos do sistema é efetuada na banda ISM 868 MHz, como codificação baseada numa chave encriptada de 128 bits, o que confere e garante elevada segurança da transmissão. O amplo alcance de operação, que pode ir até 250 metros em campo aberto, assegura a operação adequada em instalações como casas e escritórios. O controlador EFC01 é a unidade central que interliga com os receptores, os sensores e transmissores, fornecendo-lhes a funcionalidade de uma casa inteligente. Adicionalmente, o controlador possibilita a configuração e operação através de dispositivos mobile baseados em sistemas Android e iOS. Claro que depois de previamente instalada a aplicação Extra-Life. O papel do controlador é gerir todos os elementos do sistema Extra-Life que foram emparelhados com ele. Este dispositivo é também excelente para o instalador do sistema. Possibilita a adição rápida e fácil dos transmissores aos receptores e de futura completa parametrização. A implementação das funções de temporização e também futuramente as funções de lógica permitem a automação de alguns processos de controlo. A transmissão bidirecional entre o controlador e os receptores fazem com que o estado atual dos receptores seja sempre mostrado na aplicação. Refere-se a ambos os controlos, quer dentro da instalação, através da rede local, ou fora dela, através da internet. O controlador tem dimensões reduzidas e aspecto bastante moderno. Quanto a parâmetros técnicos, o controlador tem uma tensão de alimentação nominal de 5 VDCs através de uma ligação standard micro USB, uma potência de consumo nominal de 1,1 watts. Coopera apenas com elementos do sistema Extra-Life. Transmissão rádio na banda ISM 868 MHz. O modo de transmissão é bidirecional, two-way, a 9600 bps. A codificação é baseada num algoritmo com chave 128 bits. A operação vai até 350 metros em campo aberto. Não tem possibilidade de ligação da antena externa, não tem router Wi-Fi integrado, pelo que deve ser ligado a um router Wi-Fi externo usando a porta LAN. A transmissão com dispositivos mobile é baseada no protocolo TCP/IP. Relativamente às portas, tem uma porta RJ45 Internet LAN, um micro USB-B 2.0 e dois USB-A 2.0 e um botão reset. O número máximo de dispositivos é de 100 e este número refere-se a cada dispositivo emparelhado com o controlador, quer seja transmissores, receptores ou sensores. Possibilidade de atualização de software via porta USB-A 2.0, sendo que futuramente será também possível via internet. A sinalização óptica está a cabo de 3 vezes LED. A gama de temperatura da operação é entre os menos 10 graus e os mais 55 graus Celsius. O índice de proteção é IP20, de classe 3.
O seu tamanho é de 70 mm de altura, largura e profundidade com um peso de 165 gramas. Os estándares de referência é a norma europeia 300-220, parte 1 e 2. Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de instalar o controlador de sistema Extalife. O controlador coopera com os elementos do sistema usando a transmissão rádio à frequência de 868,5 MHz. A estrutura do canal de transmissão e recepção garantem uma ampla gama de operação até 350 metros em campo aberto. Contudo, em edifícios fechados, como por exemplo casas e escritórios, o alcance de operação pode estar limitado à estrutura do edifício, que pode ser, por exemplo, a espessura e número de paredes, os materiais usados, a densidade do reforço aplicado, etc. Pode estar limitada à presença de outros sistemas a operar em frequências similares, por exemplo, sistemas de alarme. Pode estar limitada à presença direta de linhas de alta tensão aéreas e subterrâneas. Pode estar limitada à presença direta de transmissores de rede móvel. Pode estar limitada à operação de outros dispositivos que podem emitir interferências que influenciam a operação de bandas de rádio. Pode estar limitado ao local de instalação do controlador e receptores. As limitações de alcance devem ser levadas em conta durante o projeto de um sistema baseado em dispositivos Extalife. Devem ser obedecidas as seguintes regras. O controlador, se possível, deve ser instalado num ponto central da instalação, de modo a preservar distâncias iguais a todos os elementos do sistema. O controlador não deve ser colocado dentro do quadro elétrico, particularmente os de metal, e perto de dispositivos que possam emitir perturbações eletromagnéticas, como por exemplo, fontes de alimentação de impulso não consistentes com os estándares EMC. Devido à propagação rádio, o controlador deve ser instalado a uma altura mais elevada. Não é recomendado instalar o controlador junto ao chão. Os receptores de sistema não devem ser colocados perto uns dos outros, particularmente no que se refere a receptores para caixas de aparelhagem. Não devem ser instalados um por trás do outro. Os transmissores e os sensores não devem ser instalados em superfícies metálicas, como folhas de metal, redes ou outros elementos de metal. Cuidado! O controlador Extalife não tem router Wi-Fi integrado. Ligue o controlador a um router Wi-Fi externo via porta LAN, de modo a configurar e operar o sistema através da aplicação mobile. Por defeito, o controlador ligado à LAN espera até que o router Wi-Fi lhe atribua um endereço IP. Por isso, o serviço DHCP deve estar acionado, no caso da aplicação ser ativa pela primeira vez no router. Depois, se necessário, um endereço fixo na rede local pode ser atribuído ao controlador através da aplicação no menu Definições, opção Definições Rede. O router Wi-Fi é apenas um meio de comunicação entre controlador e dispositivos mobile. Possíveis impedimentos durante o login num controlador. É necessário definir a bound rate para a ligação local para os 10 Mbits, no caso de alguns dispositivos rede. A 100 Mbits pode ocorrer problemas relacionados na obtenção do endereço IP pelo controlador. A aplicação mobile procura um controlador do serviço Multicast que não está ativado em todos os dispositivos mobile, principalmente nos Androids. É por isso que, nestes dispositivos, pode ocorrer problemas com a procura automática de um controlador numa rede. Todos os problemas relacionados a uma procura automática do controlador são sinalizados com a mensagem "Falhou a procura automática do controlador". Na situação exemplo, é recomendado reservar o endereço IP do controlador no router. É um serviço standard na maior parte dos routers. Assim, um controlador com um endereço MAC especificado tem sempre o endereço IP atribuído. Deve então ser inserido na tabulação local no ecrã Login
nas opções avançadas. Insira 20400 como a porta por defeito. No exemplo temos endereço MAC do controlador 0080E1FC0002, endereço IP reservado 192.168.0.102. Se os dados de login são inseridos na tabulação avançado, então o ecrã deve ser expandido. Atenção! Apenas um controlador Extra-Life pode operar numa rede local. O acesso à internet não é necessário para ativar, configurar e usar o controlador Extra-Life no local da instalação. É necessário acesso à internet no caso do utilizador querer usar remotamente os recursos do controlador para transmissão de dados e ligação a uma rede Wi-Fi externa ou para atualizar diretamente o software do controlador. Atualmente, há apenas a possibilidade de atualização física do software através da porta USB 2.0. Na primeira ligação à instalação, execute os seguintes passos para ligar adequadamente o controlador. Primeiro, ative o router Wi-Fi com o serviço DHCP ativado. Segundo, ligue o controlador Extra-Life a uma porta LAN livre do router através de um cabo standard UTP/FTP. O cabo vem incluído na caixa do controlador. Terceiro, ligue o alimentador 5VDC ao controlador através do cabo micro USB-B. Use o cabo USB e o alimentador incluído na caixa do controlador. A utilização do alimentador e cabo de fraca qualidade podem causar a operação imprópria do controlador. Quarto, os LEDs no painel frontal ficam verdes, logo após a aplicação da alimentação. Depois de 5 segundos, piscam, informando que o controlador está à espera da atribuição do endereço IP através do router. Assim que o endereço IP seja atribuído, os LEDs piscam 3 vezes e desligam-se. O controlador está pronto a operar. Estas atividades duram cerca de 15 segundos. Quinto, assim que o controlador seja ativado, descarregue e instale a aplicação mobile Extra-Life no seu dispositivo móvel e faça login. De momento, a atualização de software de um controlador é possível apenas através da porta USB do controlador. De futuro, será possível atualizar o software através da internet e da aplicação mobile através do menu Definições e na opção Sobre o sistema. De momento, essa funcionalidade não está disponível. Para atualizar o software do controlador, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, descarregue o último software de controlador em www.extralife.pt. O software está compactado num ficheiro zip. Descompacte o ficheiro para obter acesso ao ficheiro efc01.bin. Segundo, crie uma pasta firmware na raiz da pen USB. Para executar a atualização, use uma pen USB 2.0, já que podem ocorrer problemas se usar uma flash drive USB 3.0. Terceiro, copie o ficheiro efc01.bin para a pasta firmware. Mas cuidado, o nome do ficheiro não pode ser alterado. Quarto, desligue a alimentação do controlador Extra-Life. Quinto, insira a pen USB no controlador. Mas atenção, deve ser inserido na porta USB de cima, ou seja, USB 1. A porta de baixo não é suportada. Sexto, ligue a alimentação do controlador. Comece a ler os dados da pen USB e é opticamente sinalizado através do piscar amarelo dos LEDs na parte frontal do controlador. Os LEDs piscam sucessivamente. Sétimo, depois de terminada a atualização de software, o controlador inicia a operação Standard. É opticamente sinalizado pelo ligar dos LEDs em verde, indicando que o endereço IP foi descarregado
e depois os LEDs desligam-se. Oitavo, pode remover a pen USB. Nono, se ocorrer um problema relativo à aplicação, primeiro feche a aplicação e depois reinicie novamente. Décimo, a versão mais atualizada do software de controlador é mostrada na aplicação mobile, na opção sobre o sistema. O controlador Extralife tem um cartão microSD interno de 4 GB, onde armazena todas as definições do controlador e a configuração de todo o sistema. Um utilizador não tem acesso ao conteúdo do cartão. É necessário uma estrutura correta de ficheiros e pastas para a operação adequada do controlador. Por defeito, esta estrutura é criada pelo fabricante. A estrutura é também criada durante a função de reset dos parâmetros de fábrica. O erro do cartão SD é opticamente sinalizado pelo piscar azul do LED no painel frontal. Neste caso, é necessário enviar o controlador para o serviço da XAML. O reset de fábrica apaga completamente os ficheiros do cartão de memória instalado no controlador. Estes ficheiros são responsáveis pela configuração do controlador e do sistema por completo. Depois de executada a função de reset, a estrutura pastas para a operação correta do controlador é restaurada no cartão de memória. Cuidado! O reset das definições de fábrica apaga completamente a configuração do sistema. No futuro, será possível reverter a configuração através de um backup de restauro fornecido anteriormente à execução da função. De modo a executar a função de reset às definições de fábrica, siga os seguintes passos. Primeiro, pressione o botão Reset durante 5 segundos. Os LEDs no painel frontal ligam-se em vermelho e serão sucessivamente desligados. Segundo, depois de completamente desligados, os LEDs vão piscar vermelho várias vezes. Significa que pode largar o botão Reset. O processo de reset terminou. Terceiro, o controlador será reiniciado e começa o processo de obtenção do IP. Depois disto, inicia a operação Standard. Atenção! Uma vez executada a função de reset para os parâmetros de fábrica, os conteúdos da pasta de teste, que armazena os ficheiros de atualização de software dos receptores, é limpa. Se um utilizador do sistema precisa desses ficheiros, estes devem ser copiados para a diretoria de teste de uma pen USB ligada à porta USB 1. Para o fazer, descarregue os ficheiros bin do servidor ou do website extralife.pt e copie-os para a memória externa da pen USB. Depois, execute os mesmos passos da atualização de software do controlador. Durante esta operação, os ficheiros bin correspondentes serão copiados para a pasta test. Os nomes dos ficheiros não podem ser alterados. Ao pressionar brevemente o botão Reset, vai causar apenas o reiniciar do controlador. A instalação da aplicação gratuita Extralife é necessária para configurar o sistema e para o operar através de dispositivos mobile. Pode descarregar a aplicação para Android na Google Play Store e em www.extralife.pt. Para os dispositivos iOS, a aplicação está disponível apenas na App Store. Para configurar o sistema Extralife corretamente, sugerimos efetuar por uma ordem específica, assegurando um processo rápido e fluido. Primeiro, configurar as definições do controlador, criando utilizadores, definindo a data e hora, configurar definições de rede, ligação remota e verificar as definições inseridas. Segundo, adicionar dispositivos a um controlador Extralife, emparelhando receptores, emparelhando transmissores, emparelhando sensores, editando dispositivos, configurar receptores, remover dispositivos do sistema
e atualizar o firmware nos receptores e sensores selecionados. Terceiro, organização do sistema. Adicionar, remover uma categoria. Adicionar, remover elementos para de uma categoria. Adicionar, remover uma categoria para de uma barra de tabulação. Funcionalidade da barra inicial. Quarto, cenários. Adicionar, remover um cenário. Adicionar, remover elementos para de um cenário. Editar um cenário. Copiar um cenário. Iniciar um cenário dos transmissores Extra-Life. Atribuir cenários aos utilizadores e categorias. Quinto, criar e configurar funções de temporização. Adicionar, remover funções de temporização e editar funções de temporização. Sexto, criar e configurar funções lógicas, como adicionar, remover funções lógicas e editar funções lógicas. Sétimo, proteções dos sistemas. Crie uma cópia de backup e restaure a cópia de backup. Uma nota. Quaisquer operações relativas à configuração do controlador Extra-Life podem ser apenas executadas por utilizadores com privilégios de administrador, por defeito root ou outro administrador específico por tipo. Antes da primeira ativação do controlador Extra-Life, ligue ao router Wi-Fi. Depois da aplicação ser aberta, aparece o ecrã de login. Se a aplicação encontra o controlador, é mostrada a seguinte mensagem: Foi encontrado um controlador. No caso de falha, é mostrada a mensagem: Falhou a procura automática do controlador. Depois do login com sucesso, nos recursos do controlador, o utilizador será transferido para o ecrã principal da aplicação. O login correto é confirmado com a mensagem Conectado. Vamos falar agora do nome, utilizador ou password. São os dados login para o utilizador em particular. O nome do utilizador por defeito é root e a password por defeito é root. O botão login é o botão para validar e entrar na aplicação. A sinalização relembrar password, se estiver marcada, serve para memorizar o nome do utilizador e password nesta aplicação. Depois, quando aberta, é imediatamente transferido para o ecrã inicial da aplicação sem o login no ecrã. Na opção Avançado, há dois campos no ecrã, o de acesso local e do acesso remoto. O acesso local possibilita a ligação local com o controlador na base de inserção manual do endereço IP. O acesso remoto possibilita a inserção de dados necessária durante a ligação remota com o controlador. É possível fazer o login através de um endereço IP fixo ou através da introdução de um nome de um domínio do controlador usando um serviço configurado DDNS. No caso de endereço IP público fixo, é atribuído ao controlador durante a instalação, o login remoto nos seus recursos deve ser executado através da tabulação avançado remoto. Depois, inserir o endereço externo no qual o controlador está visível na internet e a porta no campo Porta. Por defeito, o controlador opera na porta 20400. Falando agora no domínio, no caso do controlador, não tem endereço IP fixo, mas recebe dinamicamente do servidor DHCP o necessário para usar o serviço DDNS, um servidor de nomes dinâmico. Nesta situação, o login remoto nos seus recursos deve ser executado através da tabulação avançado/remoto. No campo DDNS, inserir o nome do domínio do controlador Extra-Life na internet e a porta, no campo Porta. No caso de ambos endereços IP e domínio DNS, os dados inseridos são memorizados na aplicação. Mas cuidado! Um administrador de rede ou um ITC qualificado deve executar a configuração da ligação remota no router da rede.
Os passos necessários incluem os redirecionamentos adequados dos endereços e ou portas no router ou configuração do serviço DNS. A aplicação controla continuamente a ligação com o controlador. No caso da ligação com o controlador ser perdida, carregue no ícone X para voltar a ligar sem ter de realizar o login na aplicação. Esta é uma particularidade da aplicação para iOS. Após o apagar do ecrã, a ligação com o controlador é fechada pelo sistema. Quando o ecrã é novamente ligado, a ligação pode ser obtida novamente carregando no ícone X. O retorno da ligação é indicado pelo ícone a piscar de ligado novamente. A ausência de ícone indica que há ligação válida com o controlador. Existem 3 tipos de utilizadores e 2 tipos de privilégios no sistema. Quanto ao utilizador root, é o utilizador por defeito criado na aplicação que não pode ser removido, pois tem acesso a todas as funcionalidades para configurar o sistema. Pode remover qualquer dispositivo, mesmo aqueles que não conseguem comunicar. Pode alterar passwords, a sua própria e a dos outros utilizadores e administradores. Pode alterar o nome, quer sejam de utilizadores e administradores. Pode alterar ainda privilégios, quer sejam de utilizadores e administradores. Pode remover utilizadores e administradores. E pode ainda atribuir uma configuração por completo, tanto seja para utilizadores como administradores. Falando agora do utilizador administrador, este tem acesso a todas as funções para configurar o sistema, ou seja, alterar passwords, quer seja a sua própria ou a dos outros utilizadores. Pode ainda alterar o nome, alterar privilégios, remover outros utilizadores. Pode ainda atribuir uma configuração por completo para outros utilizadores ou ainda atribuir dispositivos selecionados e cenários para outros utilizadores. Temos agora o utilizador standard, que tem acesso a todas as funções para configurar o sistema, controlando apenas um sistema configurado pelo administrador ou pelo root. A configuração para os utilizadores com privilégios de administrador são comuns, então significa que todos os administradores veem todos os dispositivos e cenários, temporizações e funções lógicas associadas a um controlador. Podem ser registados até 10 utilizadores num controlador XLife ao mesmo tempo. Se o 11º utilizador tenta fazer o login, o controlador rejeita essa operação. Como fazer para criar novos utilizadores? Usa-se a tabulação Utilizadores no ecrã de definições. E depois de abrir a tabulação, a lista de todos os utilizadores atualmente atribuída a um controlador com informação sobre os seus privilégios, ou seja, router, administrador, utilizador. É então mostrada no ecrã. Para criar um novo utilizador, primeiro, pressione o botão. Segundo, insira o nome do utilizador e a password atribuída ao utilizador. O nome do utilizador e a password não devem ter mais do que 16 caracteres. Terceiro, introduza novamente a password. Quarto, ao carregar em administrador, decide se o novo utilizador será um administrador ou utilizador standard. Quinto, pressione o botão Adicionar novo utilizador. Sexto, o ecrã Utilizador será mostrado. O novo utilizador deve aparecer na lista. Se o número máximo de utilizadores, que são 10, for atingido, uma tentativa de adicionar um novo utilizador falhará, que será indicado pela mensagem "Foi alcançado o número máximo de utilizadores". Depois de criar um utilizador, pode editar utilizadores e algumas das suas características. Isto depende dos privilégios do utilizador. As principais opções de edição são alterar nome do utilizador, alterar passwords, alterar privilégios, mudar os privilégios entre administrador e utilizador standard. O utilizador root pode alterar os privilégios de administrador e utilizador standard.
Um administrador pode apenas alterar privilégios de utilizadores standard. Atribuir uma configuração, sendo que esta opção está disponível apenas para utilizadores standard, porque permitem a atribuição de uma configuração completa a um utilizador standard. Nota: os administradores não podem editar outros administradores. Para alterar os detalhes de um utilizador, entre no menu Contexto do utilizador e selecione a opção que pretende alterar. Dependendo quer seja root, administrador ou utilizador, com login, estão visíveis diferentes opções de edição. Como fazer para atribuir uma configuração a um utilizador? No sistema Extra-Life, qualquer utilizador com privilégios de administrador pode atribuir uma configuração a um utilizador standard. Pode ser realizada então de duas formas. A primeira é atribuir por completo a configuração através do menu Edição de utilizadores e a segunda é atribuir apenas os dispositivos selecionados e cenários. Os utilizadores já têm de estar criados. Escolha uma ou vários utilizadores a quem atribuir o receptor, sensor ou cenário. É permitido configurar o nome e as definições básicas da rede no controlador Extra-Life. Está apenas disponível para utilizadores com privilégios de administrador. A opção Servidor DHCP está habilitada por defeito ao controlador, o que significa que depois de iniciar, espera pela atribuição do endereço IP por parte do router Wi-Fi. Se o endereço não for atribuído, não pode estabelecer a ligação de rede e, ao mesmo tempo, não é possível a ligação através da aplicação mobile. Depois de retirar a opção Servidor DHCP, podem ser atribuídas definições de rede ao controlador. Nota: se as definições de rede no controlador forem alteradas, é necessário salvá-las pressionando o botão Salvar. O guardar tem de ser adicionalmente confirmado. As definições de rede apenas são aplicadas depois de reiniciar o controlador. O controlador é reiniciado automaticamente depois da confirmação na aplicação. É necessária a definição correta da data e hora para a execução adequada das funções de temporização e lógica, das quais a sua realização depende da condição temporal. São definidas no ecrã Data e hora no menu Definições. A data e a hora podem ser manualmente definidas inserindo os dados no campo Data e hora. Depois de pressionar o botão Sincronizar com um telefone, os campos de data e hora serão automaticamente preenchidos e lidos do dispositivo móvel. Se o controlador está ligado à internet, a opção Sincronização automática do relógio com a internet pode ser selecionada na aplicação. Aí, as definições do relógio no controlador são regularmente e automaticamente atualizadas em base dos dados recebidos na internet. No caso de sincronização do relógio com a internet, é necessário selecionar fuso horário UTC adequado. A zona pode ser definida entre menos 12 horas e mais 12 horas, com intervalos de meia hora. Para ativar esta função, o controlador deve ser reiniciado. A comutação automática entre horário de verão e horário de inverno pode ser usada apenas quando a sincronização automática do relógio com a internet está desabilitada. Se ativar a comutação automática do horário de verão e de inverno, o controlador automaticamente ajusta o relógio do último domingo de março, na transição de inverno para verão, e no último domingo de outubro, na transição de verão para inverno. Se a comutação automática estiver cancelada, o utilizador deve manualmente acertar a transição do horário de inverno para verão e vice-versa. Nota: é necessário salvar as definições no controlador Extra-Life depois de cada alteração. Para guardar as definições, use o botão Salvar. E se for necessário guardar as definições, o botão fica vermelho.
No ecrã sobre o sistema é mostrada a informação necessária sobre a versão da aplicação e a versão software do controlador. É possível atualizar o software do controlador neste ecrã se ligado à internet. Atualmente, esta função ainda não está disponível. Neste momento, o software pode ser atualizado através da porta USB. É possível abrir o website dedicado ao sistema ExtraLife e enviar sugestões relativas ao funcionamento da aplicação diretamente para o nosso suporte técnico. Em última análise, os ficheiros de atualização serão descarregados do servidor depois de pressionado o botão Atualizar. Este botão ficará vermelho apenas quando uma nova versão de software estiver disponível. O reset dispositivo possibilita o reiniciar do controlador, que é entendido como um recarregar das suas definições ou um reiniciar. Esta função é particularmente útil, por exemplo, quando são alteradas as definições de rede do controlador. A opção Logout possibilita desligar o utilizador da aplicação, o que significa fechar a ligação ativa. As opções Criar e Restaurar Backup vão possibilitar salvar e restaurar a configuração do controlador. Estas funções, de momento, estão indisponíveis. Para corretamente adicionar dispositivos a um controlador ExtraLife, estes devem ser alimentados adequadamente. Os receptores e transmissores não podem ser emparelhados com outro controlador. Se forem, é necessário primeiro desemparelhar, ou seja, remover os recursos de outro controlador. Se o emparelhamento foi anteriormente desabilitado nos receptores colocando o broadcast a off, deve ser habilitado restaurando para as definições de fábrica. O que por defeito o emparelhamento está habilitado nos receptores. Como fazer para emparelhar os receptores com o controlador? Primeiro, depois de iniciar a aplicação entre o menu de dispositivos, escolha a tabulação de receptores e pressione o botão mais para automaticamente procurar por dispositivos instalados no sistema. O processo de procura demora no máximo 60 segundos e pode ser interrompido pressionando o botão parar. Os receptores dentro do alcance do controlador vão automaticamente aparecer na lista com o nome por defeito, que consiste no nome de receptor ROP21, ROP22 e SRP22 ou RDP21, e o ID do número de série com 6 dígitos atribuídos ao receptor. Terceiro, depois de terminado o processo de procura, o receptor pode rapidamente localizar pressionando o botão Teste. O comportamento de um receptor durante o teste depende do seu tipo. No caso do ROP21, a saída do receptor está ativa durante o tempo que o botão de teste é pressionado. No caso do ROP22, ambas as saídas do receptor estão durante o tempo que o botão de teste é pressionado. No caso do SRP22, ao pressionar alternativamente o botão teste, o store vai se mover para cima e para baixo. Enquanto que o RDP21, depois de pressionar o botão teste, a saída fica ativa durante o tempo que o botão de teste é pressionado. Em quarto, aos receptores podem ser atribuídos nomes individuais personalizados. Ao carregar no campo ao lado do botão teste, selecione os receptores a serem emparelhados com o controlador ExtraLife. É possível verificar mais do que um receptor encontrado. Quinto, para emparelhar os receptores selecionados, pressione o botão Emparelhar. Os receptores serão registados no sistema e mostrados na lista na tabulação Receptores. Sexto, os receptores ROP22 estão sempre visíveis como dois canais depois de emparelhados. O canal 1, Out 1 e canal 2, Out 2. Cada receptor é atribuído um ícone por defeito. Sétimo, depois de emparelhar os receptores, podem ser imediatamente controlados com os botões na aplicação. O estado de um receptor é sinalizado pela posição do botão e pelo ícone. No caso dos receptores ROP21, ROP22 e RDP21, o controle por defeito é executado no modo Habilitar-Cancelar. Se o parâmetro Ligar Temporizado está definido na tabulação de configuração,
O receptor inicia o funcionamento no modo de temporização com o tempo declarado. A temporização pode ser definida entre 1 segundo e 18 horas. Os controles do receptor de Store SRP22 são controlados localmente. Movimento para cima ou para baixo do Store e paragem em qualquer posição. Oitavo. Os receptores podem ser emparelhados individualmente. Aí, depois de pressionar o botão emparelhar, pode ser atribuído um novo nome ao receptor. No caso de emparelhar vários receptores simultaneamente, são automaticamente atribuídos os nomes por defeito. Nono. Depois de emparelhado, cada receptor pode ser atribuído um nome personalizado e um ícone da base de ícones disponíveis. Décimo. Apenas os receptores emparelhados podem ser usados no sistema para mais configurações, como atribuir aos utilizadores, categorias, construir cenários, funções de temporização e lógicas. A ter em conta que, por vezes, para encontrar todos os receptores visíveis no sistema Extra-Life, é necessário iniciar várias vezes o processo de procura automática. Os receptores que já estejam emparelhados com o controlador não são mais visíveis durante o processo de procura. Cada transmissor Extra-Life deve ser registado no sistema para que manualmente se possa adicionar botões ao receptor Extra-Life selecionados sem acesso ao receptor. Isto atribui a um botão selecionado a execução de um cenário. Temos também de usar o botão de um comando remoto para executar uma função lógica. Para registar um transmissor no controlador, temos de: primeiro, depois de iniciar a aplicação, entrar no menu de dispositivos. Segundo, escolher a tabulação de transmissores e pressionar o botão mais para procurar os transmissores. O processo de procura demora no máximo 60 segundos e pode ser interrompido pressionando o botão parar. Para encontrar um transmissor em específico, pressionar qualquer um dos seus botões durante o processo de procura. O transmissor dentro do alcance do controlador vai automaticamente aparecer na lista com um ícone por defeito e nome por defeito. Eu vou agora enumerar esses nomes. P457/2, comando remoto de 2 botões. P457/4, comando remoto 4 botões. RNK22, transmissor de uma tecla. RNK24, transmissor de 2 teclas. P456/8, comando remoto de 8 botões. E P456/36, comando remoto, 36 comandos, ou seja, 8 botões. A cada transmissor é atribuído um ID de número de série de 6 dígitos. Não é necessário interromper o processo de procura para registar vários transmissores. Depois de terminar ou parar o processo de procura, os transmissores podem ser renomeados. Ao carregar no campo ao lado de transmissores encontrados, selecionar aqueles que serão emparelhados com o controlador Extra-Life. É possível então escolher mais do que um transmissor. Para emparelhar os transmissores selecionados, pressionar o botão Emparelhar. Os controles serão registados no sistema e mostrados na lista de tabulação Transmissores. Cada transmissor, depois de emparelhado, é-lhe atribuído um ícone por defeito. Os transmissores podem ser emparelhados individualmente. E depois de pressionando o botão emparelhar, pode ser atribuído um nome personalizado ao transmissor. No caso de emparelhar vários transmissores simultaneamente, são atribuídos automaticamente os nomes por defeito. Depois de emparelhado, pode ser atribuído um nome individual a cada transmissor. Apenas os transmissores emparelhados podem ser usados no sistema para mais configurações, como atribuir remotamente ao receptor, funções de temporização e lógica. Para adicionar sensores ao sistema Extra-Life, depende do tipo de sensor com descrição mais em detalhe no manual do utilizador do sensor selecionado.
Este manual apresenta um método de emparelhamento para os sensores de temperatura dos transmissores rádio RNK22 e RNK24. Para emparelhar o sensor com um controlador, é necessário iniciar a aplicação Exalive, entrar no menu Dispositivos, selecionar a tabulação Sensores, entrar no ecrã de procura e pressionar o botão Mais. Pressione 5 vezes qualquer botão de transmissor em 60 segundos. Depois de pressionar 5 vezes, espere cerca de 5 segundos. O sensor de temperatura vai ser registado na lista de sensores a serem emparelhados com o controlador. Dentro dos 60 segundos, podem ser registados mais sensores de temperatura ou o processo de procura pode ser interrompido pressionando o botão Parar. Depois de terminado o processo de procura, os sensores podem ser renomeados. Escolha os sensores a serem adicionados ao controlador EFC01 e carregue no botão Emparelhar. Cada sensor, depois de emparelhado, é atribuído um ícone por defeito. Os sensores podem ser emparelhados individualmente. Aí, depois de carregar no botão Emparelhar, pode atribuir um novo nome ao sensor. No caso de emparelhar vários sensores simultaneamente, são atribuídos os nomes por defeito automaticamente. Depois de emparelhados, a cada sensor pode ser atribuído um novo ícone da base de ícones disponíveis. Depois de executar estas operações, os sensores estão visíveis no sistema e indicam a temperatura gravada durante o processo de emparelhamento. A atualização do valor estado do sensor é diretamente relacionado com o seu princípio de funcionamento. Os dados são atualizados apenas depois de, no ecrã Sensores, ou refrescar o ecrã manualmente arrastando para baixo. As opções de edição dos dispositivos são mostradas depois de expandir o menu de contexto. Se um dispositivo foi acionado ao controlador Exalive, então é possível atribuir um nome individual através da opção Alterar nome, atribuir um ícone a um dispositivo na opção Alterar ícone e o tipo de ícone depende do tipo de dispositivo. Podemos atribuir remotamente um transmissor a um receptor usando a opção Atribuir transmissor. Podemos ainda configurar um receptor na opção Configurar. Podemos atribuir um dispositivo a um utilizador na opção Utilizadores. Podemos atribuir um dispositivo a uma categoria no menu Casa na opção Atribuir categoria e podemos ainda remover dispositivo na opção Remover. Atribuir remotamente um transmissor a um receptor. Esta função possibilita que o transmissor Exalive seja atribuído fisicamente a um receptor selecionado, o que quer dizer que durante a programação do transmissor não é necessário ter acesso direto ao receptor. A função pode ser usada apenas quando o transmissor e o receptor estão emparelhados com o controlador. Os transmissores são atribuídos então individualmente. Para atribuir remotamente um transmissor a um receptor, devemos de selecionar a opção Atribuir transmissor no menu de contexto e depois selecionar um transmissor na lista de transmissões emparelhados com o controlador a ser emparelhado com o receptor. Para guardar a configuração, pressione o botão Salvar. É confirmado com a mensagem Configuração guardada corretamente. Se alguns botões já foram adicionados ao receptor, então quando tentar adicioná-los novamente ao receptor, é mostrada a seguinte mensagem de erro: Configuração já existente. Dependendo do modo escolhido, determina a sua execução dos botões. A escolha depende do modo de operação previamente determinado. O número de botões também depende do transmissor que vai ser atribuído ao receptor. O número de botões pode ser visualizado pela opção Pré-visualizar transmissor. Os modos de operação para os receptores ROP21 e ROP22 são modo ligar-desligar, que usa dois botões, um para ligar, outro para desligar,
O modo bistável usa um botão onde pressionando uma vez ligar e pressionando novamente desliga. Um modo monoestável, que utiliza um botão enquanto estiver carregado, permanece ligado. E ainda um modo de temporização, que utiliza um botão onde pressionado liga e inicia a contagem do tempo pré-programado, onde fim deste tempo desliga-se. Se durante a contagem o mesmo botão for pressionado, cancela a contagem e desliga-se. O tempo pode ser definido entre 1 segundo e 18 horas. Os modos de operação para o receptor RDP21 são: modo 2 botões, onde um serve para ligar e aumentar a luminosidade, no caso de manter pressionado, e o outro serve para desligar e diminuir a intensidade luminosa. Temos o modo 1 botão, onde o mesmo botão faz comutação de ligar e desligar, e mantendo carregado, aumenta e diminui a luminosidade. Temos ainda um modo de temporização, que utiliza um botão onde pressionado liga e inicia a contagem do tempo pré-programado, onde findo este tempo desliga-se. Se durante a contagem o mesmo botão for pressionado, cancela a contagem e desliga-se. O tempo pode ser definido entre 1 segundo e 18 horas. Os modos de operação para o receptor SRP22 são: através do modo local, onde utiliza dois botões, um para abrir e outro para fechar, o que permite a paragem em qualquer ponto, e o modo central, que utiliza dois botões, um para abrir e outro para fechar, e não permite paragem, ou abre ou fecha completamente. A função de atribuir um dispositivo ao utilizador é usada apenas para atribuir dispositivos, quer sejam receptores ou sensores, aos utilizadores standard selecionados. Os utilizadores devem estar já criados no sistema. Um dispositivo pode ser atribuído a um ou mais utilizadores. Para atribuir um dispositivo, temos de selecionar a opção Utilizadores no menu Contexto. Depois, da lista de utilizadores standard, escolher o que pretende atribuir o dispositivo. Podem ser escolhidos um ou mais utilizadores. Se um dispositivo já estiver atribuído a um utilizador, é indicado com um visto vermelho à frente do nome. Para atribuir utilizadores, pressione o botão Atribuir utilizadores. A função atribuir um dispositivo a uma categoria é usada para atribuir dispositivos receptores ou transmissores às categorias, selecionadas no menu Casa. Para atribuir um dispositivo, é necessário criar primeiro as categorias adequadas. Assim, um dispositivo pode ser atribuído de duas formas: selecionando a opção Atribuir categoria no menu Contexto e da lista de todas as categorias criadas no menu Casa, escolher as que pretende que o dispositivo seja acionado. Ao tentar adicionar o mesmo dispositivo à mesma categoria, a aplicação vai mostrar a mensagem de erro: objeto já adicionado. Depois de adicionar o dispositivo, este é mostrado na categoria atribuída no menu Casa. No menu Dispositivos, Receptores, é permitida a atribuição de 4 valores favoritos para o receptor RDP21. Estes valores permitem facilmente a definição e uma prática utilização.
Do mesmo modo, para o receptor controlador de store SRP22, também é permitida a atribuição até 4 valores favoritos, com a possibilidade de facilmente definir e utilizar nas posições mais ajustadas e frequentes. A funcionalidade de configurar receptores não está disponível. Ainda está em desenvolvimento pela XAML, mas de futuro vai permitir configurações mais avançadas dos receptores. Os dispositivos podem ser removidos apenas por utilizadores com privilégios de administrador. O remover significa desemparelhar dos recursos do controlador Extra-Life. Para remover um dispositivo, selecione a opção Remover no menu Contexto. Ter em atenção que se o dispositivo é visto no sistema, que por alguma razão não responde, como por exemplo devido à falta de alimentação, ou desemparelhamento do receptor fisicamente no botão PROG, ou fora do alcance, e este dispositivo pode apenas ser removido pelo utilizador root. Todos os receptores e sensores do sistema Extra-Life estão equipados com um bootloader baseado em software, o que possibilita a atualização de firmware nestes elementos em ligação com o controlador Extra-Life. Isto então alarga muitas possibilidades de desenvolvimento de firmwares e correção de possíveis erros, o que permite proteger contra a necessidade de desmontar os dispositivos na instalação quando ocorrem erros. Para atualizar o firmware é necessário instalar um controlador Extra-Life no sistema e ligá-lo à internet. É necessário emparelhar os receptores sensores no qual o firmware é para ser atualizado com o controlador. Precisamos ainda de alimentar os dispositivos nos quais o firmware é para ser utilizado. E temos de certificar que o controlador e os receptores ou sensores estão dentro do alcance uns dos outros, o que garante a troca correta de dados sem interrupções frequentes da transmissão e erros. Se houver algum problema com a atualização, reduz então a distância entre o dispositivo e o controlador. De momento, as novas versões de firmware dos dispositivos estão disponíveis em www.extralife.pt. Descompacte os ficheiros e salve-os numa pasta firmware na raiz de um disco removível, ou seja, uma pen drive. Tenham atenção, não altere o nome dos ficheiros. Depois disto, execute as mesmas operações que durante a atualização do firmware do controlador. Durante esta operação, os ficheiros com o firmware são copiados para a pasta correspondente no cartão SD. Mais tarde, os ficheiros serão armazenados num servidor e descarregados desta fonte durante o processo de atualização. Uma atualização pode ser instalada apenas por utilizadores com privilégios de administrador, ou seja, no root ou administrador. Durante a atualização firmware, o sistema rádio no controlador e receptor é mudado para a frequência 868.7 MHz, o que protege contra perturbações de transmissão durante a troca de dados de outros elementos do sistema. A alteração temporária da frequência durante a atualização desativa todas as funções relativas ao controle e configuração dos receptores, que por parte do controlador, quer dos transmissores rádio. Um processo de atualização demora cerca de 1 minuto e depois disso é restaurada a frequência da operação.
por exemplo, 878.5 MHz e todas as funcionalidades do sistema. Se por alguma razão uma atualização falha, então o receptor é marcado com um receptor com um erro de atualização. Nesta situação, o receptor perde a sua funcionalidade standard e, sendo possível, realizar novamente o processo de atualização até que seja concluído com sucesso. Terem atenção, se a atualização falhar, é proibido desemparelhar o receptor do sistema. Os dispositivos apenas podem ser atualizados individualmente. Não é possível selecionar vários dispositivos da lista de atualizações. Para verificar se há ou não uma nova versão no firmware que está disponível para o dispositivo, no menu Edição do receptor/sensor, selecione a opção Configurar e depois a opção Detalhes de configuração no menu Dispositivos. Se o campo Atualizar estiver salientado, significa que está disponível uma nova versão de firmware. Depois de carregar nesse campo, inicia o processo de atualização. O seu término é sinalizado com uma mensagem dependendo do estado da operação da atualização. Atualmente, até ao servidor ser implementado, o campo de atualizar está permanentemente salientado, o que significa que cada vez que pressionar este botão, inicia o processo de atualização do receptor. O ecrã casa é usado para organizar o sistema Ectolife com a divisão em categorias interpretadas como compartimentos, grupos de dispositivos, etc. Os receptores, sensores e cenários selecionados podem ser adicionados a uma categoria. A organização do menu casa está estritamente ligado a um utilizador em particular e atribuído à sua conta. Cada utilizador pode criar até 15 categorias. Para adicionar uma categoria no menu casa, pressione o botão Mais. Depois, insira o nome da categoria. O nome de uma categoria consiste até 16 caracteres. Depois de inserir o nome, pressione o botão Salvar. A categoria criada será mostrada na lista de categorias no menu Casa. O utilizador pode livremente alterar a ordem das categorias. No menu de contexto, o utilizador também pode alterar o nome da categoria, alterar o ícone atribuído a uma categoria, adicionar ou remover uma categoria da lista de tabulação, atribuir a categoria adicionada à barra de tabulação inicial. Pode ainda remover uma categoria adicionada à barra de tabulação inicial e ainda remover uma categoria do menu casa. Uma categoria pode também ser removida diretamente da lista, movendo para a esquerda ou direita e confirmando a sua remoção. O utilizador pode adicionar quaisquer receptores, sensores ou cenários a uma categoria. Para adicionar elementos a uma categoria, entre na categoria pretendida e acione o botão Mais. A lista de todos os receptores, sensores e cenários atribuídos ao utilizador serão mostrados. Selecione os elementos da lista dos quais pretende adicionar à categoria e depois de selecionados os elementos, serão adicionados imediatamente à categoria. Os dispositivos podem ser editados na categoria da mesma forma que no ecrã de dispositivos. Uma categoria criada pode ser adicionada à barra de tabulação. Depois de terminada esta operação, a categoria será mostrada na tabulação na janela principal da aplicação. Podem ser criadas até 6 tabulações deste modo. O utilizador pode mudar entre as tabulações, carregando nos seus nomes ou movendo para a esquerda ou para a direita do ecrã. Se o número máximo de tabulações é atingido, a opção de adicionar novas tabulações à barra fica inativa. Para adicionar uma categoria à barra de tabulações, selecione a opção Adicionar à barra de tabulação no menu Contexto das categorias.
Para remover uma categoria da barra de tabulações, selecione a opção Remover da barra de tabulação no contexto das categorias. A ordem das tabulações na janela principal da aplicação é compatível com a ordem das categorias no ecrã Casa, marcadas com o adicionar à barra de tabulação, ou seja, um símbolo em forma de estrela. A funcionalidade da tabulação inicial, se a categoria foi adicionada à barra de tabulação, o seu estado pode ser alterado para a tabulação inicial. Aí, depois de iniciar a aplicação, o utilizador é imediatamente redirecionado para a tabulação definida como tabulação inicial. Um controlador XLife possibilita criar cenários que são entendidos com uma sequência de eventos indicados com sucesso, como por exemplo, ligar, desligar a iluminação, ligar a iluminação a uma determinada luminosidade, subir, baixar todos os stores ou subir os stores a um certo nível. Os cenários possibilitam o controle em grupo de iluminação, stores e qualquer dispositivos em casa ou no escritório. Podem também possibilitar um grande número de receptores a serem controlados com um simples carregar na aplicação. Fora da aplicação, os cenários podem ser iniciados através dos transmissores físicos do sistema XLife, no máximo de 5. Um cenário consiste em 25 eventos. Estes eventos podem ser executados um após o outro sem um atraso, ou então com um atraso de 0,1 a 99 segundos com a resolução de 0,1 segundos. Aos eventos podem ser adicionados e editados apenas por utilizadores com privilégios de administrador. A ordem dos eventos no cenário pode ser livremente alterada. A ordem dos cenários no menu Cenários é compatível com a ordem da sua criação e não pode ser modificada neste ecrã. Os cenários criados pelos administradores do sistema podem ser atribuídos aos utilizadores standard selecionados. Os utilizadores podem então adicionar os cenários atribuídos às categorias no menu Casa. Um cenário pode ser iniciado pressionando o botão Play. Durante a execução do cenário, este pode ser parado pressionando o botão Stop. Os cenários podem ser adicionados ou removidos apenas por utilizadores com privilégios de administrador. Para criar um novo cenário, pressione o botão mais no menu Cenários. Depois, insira o nome do cenário. O nome de cenário pode ter no máximo 16 caracteres. Uma vez introduzido o nome, carregue no botão Salvar. O cenário criado será mostrado na lista de cenários no menu Casa e a ordem dos cenários não pode ser modificada, ou seja, é compatível com a sua ordem de criação. Para remover um cenário, selecione a opção Remover no menu Contexto. Um cenário pode também ser removido diretamente da lista, arrastando para a esquerda ou para a direita e confirmando a sua remoção. Como fazer para adicionar ou remover elementos de ou para um cenário? Apenas os receptores que foram atribuídos a um controlador XLife que foram emparelhados podem ser adicionados a um cenário. Para adicionar elementos a um cenário, selecione a opção Editar cenário no menu Contexto. Depois, pressione o botão Mais. A lista de todos os receptores emparelhados com o controlador serão mostrados. Na lista, selecione os receptores que pretende adicionar ao cenário e pressione o botão Adicionar receptores ao cenário. Depois de adicionar, é necessário configurar os estados dos receptores. De que forma? Ligar ou desligar para o ROP21, ROP22 ou RDP21. Depois, o nível da intensidade luminosa para o RDP21. Depois, descer/subir os stores para SRP22 e o nível de descida do store para o SRP22. Depois de configurar os estados dos receptores,
pressione o botão Salvar para guardar o cenário. Os eventos, por defeito no cenário, são executados um após o outro com um intervalo de 0,1 segundos. Para definir outros valores de atraso, pressione o botão Adicionar um atraso. O atraso pode ser definido entre 0,1 segundos e 99 segundos, com intervalos de 0,1 segundos. Para remover um atraso, carregue no símbolo Reciclagem. Se pretende copiar um cenário, esta função permite criar um novo cenário baseado no cenário existente. Depois de copiar um cenário, pode ser editado livremente. Esta função é particularmente conveniente quando o novo cenário apenas difere ligeiramente de um já existente. Para criar uma cópia do cenário, selecione a opção Copiar um cenário no menu Edição. Aí, insira o nome do novo cenário. Depois de salvar o cenário, este ficará visível na lista de cenários e pode ser editado. Iniciar um cenário com transmissores físicos. Cada cenário pode ser iniciado fora da aplicação mobile através de botões físicos dos transmissores Extra-Life. Para esse propósito, um cenário deve ser atribuído a botões físicos para a sua execução. Podem ser atribuídos até 5 botões físicos a um só cenário. Antes de atribuir, o transmissor deve ser registado no sistema, ou seja, emparelhado. Para atribuir botões físicos, selecione a opção Botões físicos no menu Edição. A lista de botões disponíveis para iniciar o cenário é então mostrada. Para adicionar um novo botão, pressione o botão Mais e depois da lista de transmissores emparelhados, selecione o transmissor apropriado e indique o número do botão. Depois de salvar, o novo botão é mostrado na lista. Podem então ser atribuídos nomes individuais aos botões. Atribuir cenários a utilizadores e categorias. Cada cenário pode ser atribuído aos utilizadores standard e às categorias selecionadas no menu Casa. Um cenário pode ser atribuído a um utilizador apenas por utilizadores com privilégios de administrador. Qualquer utilizador pode atribuir um cenário a uma categoria. Os utilizadores com privilégios de administrador podem ver todos os cenários criados. Para atribuir um cenário a um utilizador, selecione a opção Utilizadores no menu Edição. Depois, indique os utilizadores a quem o cenário está atribuído. Para atribuir um cenário a uma categoria no menu Casa, selecione a opção Atribuir a uma categoria. Depois, selecione uma categoria no menu Casa para a qual o cenário está atribuído. As funções de temporização são usadas para controlar um receptor ou um grupo de receptores de acordo com um certo agendamento. Estão disponíveis as seguintes condições: tipo evento e parâmetros. As funções de temporização podem ser criadas, editadas e removidas apenas por utilizadores com privilégios administrador. Um utilizador standard, no menu Temporizações, vê as funções de temporização criadas por cada um dos administradores sem a possibilidade de editar. Podem ser criadas até 50 funções de temporização no sistema Extra-Life. Cada função tem como resultado da sua execução pode ser atribuído apenas a um único cenário, à exceção para a função tipo astronómico, onde um cenário é atribuído ao tempo amanhecer e outro ao tempo escurecer. Um cenário atribuído a funções de temporização significa um evento de cada vez, ou uma sequência de eventos. Os cenários podem ser selecionados entre os cenários visíveis no menu Cenários, ou os cenários criados apenas com o propósito de uso com as funções de temporização. Para criar uma nova função de temporização,
Pressione o botão mais no menu Temporização. Depois insira o nome da nova função. O nome do cenário consiste no máximo de 16 caracteres. Depois disso, carregue no botão Salvar. A função de temporização criada será mostrada na lista de cenários no menu Temporização. A ordem das funções criadas não pode ser modificada, pois é compatível com a sua ordem de criação. Depois desta criação, a função de temporização está inativa. Para habilitar a função, altere a posição do switch para ON. Para remover um cenário de temporização, selecione a opção Remover no menu Contexto. Um cenário pode também ser removido diretamente da lista, arrastando para a esquerda ou para a direita e confirmando a remoção. Para editar uma função de temporização, selecione a opção Editar um evento no menu Contexto. O ecrã para a edição da função de temporização será mostrado. A vista do ecrã depende do tipo de evento selecionado. A edição da função de temporização consiste no preenchimento correto de todos os campos visíveis no ecrã Edição. O botão Salvar é colocado a vermelho para indicar que é necessário salvar a configuração. Ao tentar sair do ecrã sem salvar, a aplicação pergunta se o utilizador tem a certeza que pretende sair sem salvar as alterações. Depois de salvar, cada alteração da configuração requer sempre a gravação dos dados. Resultado de executar uma função de temporização. No campo Elementos atribuídos é determinado um resultado da chamada de uma função de temporização. Isto é entendido como um cenário. Por isso, depois de carregar neste campo, o utilizador é redirecionado para o menu Cenários. O utilizador pode selecionar um cenário existente ou pressionar o botão mais para criar um novo cenário, que é visível apenas nas funções de temporização. No caso de criar um novo cenário, a edição é de acordo com o ponto anteriormente visto de adicionar / remover elementos de ou para o cenário. O resultado da chamada de uma função de temporização pode ser fisicamente verificada pressionando o botão. No caso do tipo astronómico, é necessário primeiro configurar as coordenadas geográficas. Nessa base, o controlador calcula sistematicamente as horas atuais de amanhecer e escurecer. Estas horas são entendidas como horas cíveis. As coordenadas são configuradas no menu Definições, Data e Hora. Podem ser inseridas manualmente ou descarregadas automaticamente. O GPS deve ser habilitado no dispositivo móvel. Se as coordenadas são corretamente configuradas, então depois de entrar no ecrã de edição da função do tipo astronómico, os campos tempo de amanhecer e tempo de escurecer serão automaticamente preenchidos com os tempos calculados pelo controlador para o dia dado. No caso do tipo astronómico, pode ser atribuído o tempo de amanhecer e tempo de escurecer, e ainda o atraso entre menos 120 e mais 120 minutos pode ser definido para ambos os tempos. Isto possibilita a correção dos tempos calculados de amanhecer e escurecer de acordo com os requisitos do cliente. Obrigado por ter escolhido os nossos sistemas. Assim terminamos a explicação do controlador EFC01 e da aplicação do sistema ExtraLife.